Fala aí, senhoras e senhores, show, Luca aqui mais uma vez, e fazia tempo que eu não gravava alguma coisa aqui. Gravando aqui pro canal de coding, eu vou hoje falar um pouquinho sobre Visual Novel, né, e sobre como você constrói a sua própria Visual Novel. E primeiro eu vou começar falando sobre o que é Visual Novel em si. É um tipo de game que você consegue passar e criar uma história com escolhas, alternativas e rotas, né. Então essa aqui é a nossa primeira aula, por assim dizer, que está sendo passada no YouTube. Eu vou passar ela de maneira bem tranquila, bem leve, porque é no começo, né, o contexto. Mas eu planejo futuramente até criar um curso na Udemy para colocar o máximo de conteúdo possível para conseguir passar com mais clareza, com mais dinâmica, com mais conteúdo mesmo, mais denso, para quem quiser fazer um projeto um pouco mais robusto. E aí a gente constrói junto, vai tirando dúvida e vai construindo o jogo inteiro do zero. Uma Visual Novel é nada mais nada menos que um jogo de escolhas onde o roteiro ele é muito presente. Nessa foto aí que eu coloquei tem três histórias, né, que são contadas. No caso, a primeira é a Higurashi no Nako Koroni, se não me engano, é uma das histórias que começou como uma Visual Novel, depois virou adaptado para anime. A do meio é Doki Doki Literature Club, que é acho que é talvez a mais clássica em questão de Visual Novel, tipo de fama mesmo, é muito famosa. Vale a pena jogar, vale a pena ver como é que é o sistema, os minigames internos do jogo. É um jogo complexo de criação, no caso de desenvolvimento mesmo. E a terceira eu acredito que seja mais simples de implementar. Ou seja, se você quer fazer algo fácil, faça que nem essa daqui, que tá aqui. Essa daqui, que é a Saya no Uta, a canção de Saya. Que é uma visual novel grotesca, pesada, difícil, mais 18, mas ela é muito simples. Ela é literalmente só texto. Só texto. E você vai tendo pequenas escolhas, é sim ou não, e depois de muito tempo assim de texto. Então, as rotas elas demoram para se colidir. Então, é uma alternativa também. Funciona, é uma história boa, é uma história com uma trilha sonora absurda, supimpa mesmo, eu gosto muito dessa. E é um jogo que me deixa meio perturbado, então não recomendo muito pra vocês, mas talvez estudar o estilo dela seja interessante. Enfim, não recomendo nenhum dos jogos, são todos jogos mais 18, tá? Só pra deixar claro, mas são estilos de jogos que são muito úteis para você estudar e entender. Se você quer algo mais leve, também tem a de Steins Gate, que tem disponível na Steam, e eu recomendo você procurar no catálogo da Steam mesmo, as mais baratas, de 20, 30 reais, que já dão uma boa noção para você de como é a customização e tudo mais. Sendo que você vai fazer algo bem mais tranquilo no começo. Pelo menos eu recomendo você não pegar tão pesado nos plugins, não pegar tão pesado nas diferentes funcionalidades que você quer passar. O que nos leva ao primeiro módulo, por assim dizer. Tenha um plano. Você precisa ter um plano. E o que eu recomendo para vocês? O plano que eu recomendo é vocês primeiro fazerem o seguinte: Figma. Vocês vão lá, baixa o Figma ou qualquer interface colaborativa, rapaziada. Qualquer interface colaborativa é válida nesse quesito. Eu recomendo muito o Figma porque ele é online, você pode baixar, você pode pedir para pessoas colaborarem com você em tempo real. Então é interessante, eu acho que é muito interessante. E eu vou mostrar o meu Figma para vocês, no que eu fiz, como eu produzi o jogo. E deixei ali planejado para seguir na questão de rotas e alternativas e tudo mais. Mas a primeira coisa que eu peço é organização. Vocês precisam ter organização na hora de criar o seu jogo, tá bom? Então, como podem ver, é bastante coisa que tem aqui espalhada pela tela, né? Mas garanto para vocês que é tudo muito simples, ok? Vai começar pelo menu, ou seja, aqui você consegue navegar e ter uma noção mais ou menos do que você quer fazer, cria uma home, ver também o tamanho que você vai usar, né? O tamanho de tela, aqui do lado tem o frame. Então você tem que ter uma noção disso tudo, o tamanho da tela do seu jogo, né? Agora já está com uma resolução boa. Tamanho de tela, a questão de organização de elementos, então aqui ficaria o menu, né? No caso está até escondido. Vou liberar aqui, ó, o menuzinho bonitinho. Tem várias coisas que eu fui colocando, fui testando, mas tudo aqui é para prototipação, que é muito importante. As referências são importantes, então essa aqui é uma referência do jogo do Steins Gate que eu estava jogando, exatamente para entender a lógica, né, se tem alguma coisa muito diferente, organização dos elementos em tela, né, então aqui tem uma barrinha de correr, onde tem todo o texto, o tamanho do texto aqui é muito grande, eu acho muito grande, essa engrenagem que fica girando eu não acho bom,
Então eu me baseei um pouco para fazer o meu também. Aqui tem como estava ficando naquele dado momento. As imagens, no caso, foi um artista real que fez, né? Foi o Rafael que desenhou essa parte aqui. Essa parte de trás aqui é free pick, então são imagens de graça que liberaram sem direito autoral, sem nada. Então são coisas assim que você deve se atentar quando você for fazer, exatamente para não ter problema com direito autoral, mesmo se você quiser publicar, ou se você for só usar para protótipo, não tem problema nenhum. Mas aí aqui tem toda a questão de como eu ia fazer. Então esse aqui seria um texto com peso maior, né? Fonte 32, bold. Então, eu gosto muito dessa fonte que é a Lora, porque ela é medieval, ela é a mesma fonte que eu coloco no meu livro. Não o físico, tá? No livro que eu estava usando para escrever e tudo mais. Então o protótipo do livro eu usei Lora em tudo, porque é uma fonte gratuita e muito bonita. Aqui ela tá num peso diferente, tá no 24 e ela é regular, então você vê aí uma diferença de prioridade na tela. As escolhas, né, óbvio, são escolhas que aparecem no meio da tela e tem diferentes rumos, então cada escolha vai levar para um rumo diferente da história, é muito bom lembrar disso. Então, como você vai colocar elas e distribuir os elementos na tela, vai ter aqui, por exemplo, a pergunta pode ser aqui, ou a pergunta pode vir depois ou antes, tem que ter tudo isso bem definido, você vai, né, estudar isso e ver qual é o melhor caminho. Aí aqui no caso são as rotas, que é muito importante. Então cena 1 é a intro, aí encontro, você define o nome do jogador, coloca um inputzinho, então são todas as coisas, calma, fica tranquilo, é tranquilo, tá? Não é difícil. Mas isso aqui é todas as cenas que você vai fazendo. Então aqui já tem a primeira escolha, que vai te levar para um caminho ou para outro, ou seja, ou você vai seguir a rota principal, ou você vai seguir outra rota. E isso vai acontecendo diversas vezes durante o jogo, porque é um jogo de escolhas. Então você tem que ter isso tudo muito bem determinado, né? Então aí aqui você tem a organização, por exemplo, das roles, o que cada pessoa vai fazer no seu grupo, se você vai ter uma equipe para fazer isso, né? Escrita, quem vai ser a pessoa que vai escrever o roteiro do jogo? Vai ser você? No caso era eu. A programação também era eu, então eu tinha que escrever os scripts, a estrutura, as mecânicas que eu ia colocar. A questão de marketing, né? Você ia ver os youtubers, o Senac, o livro, enfim. Todas as questões que você vai querer colocar para você distribuir o seu trabalho e o trabalho da sua equipe. A questão de... Quase derrubei o café aqui, meu Deus. A questão das artes, né? Ou seja, sprites e cenários são da Rosa, que é a minha mulher. E aí aqui a questão dos sons, pode ser outra pessoa. E como eu já disse, cara, a melhor questão desse jogo, desse tipo de jogo, o que você tem que realmente investir é história. Muito importante a história ser boa. Mas acima da história, arte e música. Arte e música. Porque sem a arte, as pessoas não vão conseguir progredir na história. Então pode ser a melhor história do mundo, mas se a arte for feia ou não for boa o suficiente, cara, as pessoas vão dropar. As pessoas são cruéis, elas não estão nem aí. Se a arte for mediana, elas já vão estar começando a dropar. Então investir em artista é algo importante. Colher talentos é importante. Você ver aquela pessoa e falar, é essa pessoa que eu quero na minha equipe. E você fazer de tudo para essa pessoa se sentir confortável, pagar ou ver algum tipo de incentivo, porque artistas são valiosos. Então a questão da música também. No começo você pode usar música free, mas você vai precisar de alguém para fazer música. Obrigatório. A música do seu jogo tem que ser única. Que nem Undertale, por exemplo. Ele não é uma visual novel, mas serve de exemplo, porque a trilha sonora é muito única e faz o jogo ser bom. Você ouve a música, você sabe direto que é Undertale, pelo estilo da música, pelo estilo do jogo, pela característica que ele traz. Então são pontos muito importantes mesmo. Aí depois você vai fazer toda uma questão de diagramação, né? Toda a questão de o que vale, o que não vale, o que é importante, qual que é o seu projeto, o que o seu projeto quer, quais as necessidades, o contexto do negócio, qual é o problema que ele soluciona, enfim. Pesquisas, você precisa fazer pesquisas. Essa é uma parte muito mais teórica do que prática, tá? A gente ainda vai entrar nessa questão. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de onde baixa, que é aqui que baixa, tá? É no próprio site do Reply, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, tá bom? Mas espero que tenha sido um conteúdo introdutório, então comecem a usar o Figma, brinquem, se divirtam e façam um bom plano de negócios, tá? Eu não expliquei todos os painéis, mas aqui seria basicamente a organização de onde ficaria cada música, né? Cada música ficaria em um local específico, em uma parte do jogo, né? Progresso, a linha de progressos e tudo mais. Aí você vai se adaptando, né? Você vai retirando o que você não quer, você vai mudando a estrutura, enfim. É uma diversão, tá? Isso aqui você vai brincando e vai tentando entender
e criando seu próprio estilo de jogo, beleza? Dito isso, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e estamos aí na próxima aula. Valeu!